Olá, aqui é o Flávio Neves. Eu sou médico, cardiologista pediátrico, médico do Instituto de Pediatria da UFRJ. Bom, se você é pediatra, você já deve ter passado algum sufoco na sala de emergência por não saber ler um eletro. Se não passou esse sufoco, imagino que você tenha algum medo disso algum dia acontecer. Pois é, por isso e por outros motivos, eu resolvi criar a Cardioped, com o intuito de fazer um treinamento de cardiologia para o pediatra. Esse treinamento inicial tem sido feito através de treinamento de eletrocardiograma. No ano passado, em 2014, eu fiz um treinamento para alguns colegas em webinários ao vivo pela internet. Foi um sucesso. Vários me responderam, me mandaram mensagem agradecendo pelo aprendizado. Outros, além de agradecer, enviaram e-mails com críticas e sugestões para melhorar o treinamento. Aproveitando isso, eu resolvi desenvolver um treinamento mais completo de eletrocardiograma. E esse treinamento ele vai se iniciar em fevereiro, na primeira semana. Bom, mas hoje o que eu gostaria de mostrar para vocês é um vídeo, uma aula sobre como excluir uma arritmia grave em apenas 4 passos. Eu espero que essa aula ajude bastante você na sua prática diária, que pelo menos ajude a diminuir a sua tensão, a sua preocupação, o seu estresse num plantão. Vamos lá então? Ok. Bom, para tentar ser um pouco didático, eu desenvolvi essa avaliação em 4 passos. E esses 4 passos seriam: primeiro, avaliar a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco. Passo 2, avaliar a onda P e o QRS. Passo 3, avaliar o intervalo PR e o QT. E o passo 4, avaliar o paciente. Na verdade, esse passo 4 seria uma reavaliação, porque, é claro, o paciente tem que ser avaliado antes de qualquer exame. Então, antes do eletrocardiograma, você deve avaliar o paciente. Agora, eu coloquei aqui nessas condições, por quê? Porque após você ter avaliado o paciente, após ter avaliado o eletro, você vai ter que reavaliar o paciente, porque isso faz parte da conclusão se essa arritmia, no caso, se ela existir, se ela é uma arritmia grave ou não, ok? Bom, no passo 1, você vai avaliar se a frequência cardíaca está acima do limite superior para a idade, ou seja, taquicardia, ou se essa frequência cardíaca está abaixo do limite inferior para a idade, ou bradicardia. E no ritmo cardíaco, você vai avaliar se o ritmo é sinusal ou não. Para o ritmo ser sinusal, a onda P tem que estar positiva em D1, em D2 e em AVF. Tá? Essa seria uma primeira avaliação. Por quê? Estando isso tudo dentro do normal, dificilmente esse paciente vai ter uma arritmia grave. Eu diria que não vai ter, mas como a gente não pode dizer nunca, eu diria que praticamente 99% dos casos você não vai ter uma arritmia grave se esses 3 critérios aqui estiverem normais. Bom, após a avaliação da frequência cardíaca e do ritmo cardíaco, nós vamos avaliar a onda P e o QRS. Bom, na onda P, o que você vai observar? Vai observar o seguinte: primeiro, eu estou considerando aqui, ela pode ser normal, mas aqui nas 3 avaliações eu não coloquei essa opção. Mas enfim, ela pode ser normal, ou ela pode estar ausente, você não está vendo a onda P, ou a onda P pode ser múltiplas, pode ter várias ondas P, ou seja, mais ondas P que complexo QRS. E você vai avaliar também o eixo dela. No caso, considerando que você já fez essa avaliação no item 1. Né? Mas eu não poderia deixar de citá-la aqui. Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que a onda P seja negativa em D1
em D2 ou em AVF. Não necessariamente nas três, né? Mas se a onda P for negativa, por exemplo, em D1, a origem dela não é no nó sinusal, é em outra região, pode ser no ato esquerdo, por exemplo. Se em AVF ela for negativa, a origem dela não deve ser no nó sinusal, deve ser numa região mais baixa do átrio. Portanto, a onda P estando no eixo anormal, isso já pode ser um critério para uma arritmia. Por quê? O ritmo não está se originando no nó sinusal. Então, essas três avaliações da onda P, você vai ter que avaliar. Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos. E no QRS, você vai avaliar a morfologia do QRS, se é um QRS normal, com duração normal, ou aquele QRS alargado, às vezes de forma bizarra, com a duração aumentada. E vai observar também o eixo, que da mesma forma que o da onda P, né, o QRS tem que ser positivo em D1, em D2 e em AVF, para ele ter o seu eixo normal. O terceiro passo seria avaliar o intervalo PR e o intervalo QT. O intervalo PR, você vai avaliar se ele é curto, ou seja, abaixo de 0,09 segundos. Se ele é alargado, se é maior que 0,20 segundos. Ou se ele é variável. No mesmo traçado, PR aumenta ou diminui. Ou seja, você tem um PR que para cada ciclo cardíaco tem um tamanho diferente. E a avaliação do intervalo QT, basicamente, você vai ver se esse QT é alargado. Eu coloquei aqui QTC porque, na verdade, o QT é uma medida que deve ser corrigida para a frequência cardíaca. Essa fórmula é simples. Você vai calcular o QT e vai dividir esse valor sobre a raiz quadrada do intervalo RR anterior. Eu vou mostrar no exemplo mais para frente. Chegamos no quarto passo, que seria uma reavaliação do paciente, né? Você vai ver se o paciente está clinicamente estável hemodinamicamente, ou se ele tem sinais clínicos de insuficiência cardíaca ou baixo débito cardíaco, ou ainda se esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Não precisamos, isso é óbvio dizer, é bom dizer, mas é óbvio que esse paciente está em parada cardiorrespiratória e tem uma arritmia, não tem dúvidas que essa arritmia é grave. E se ele está em insuficiência cardíaca ou em baixo débito cardíaco, provavelmente a gente pode considerá-la grave, porque ela está deixando o paciente instável hemodinamicamente. Bom, eu vou agora mostrar para vocês exemplos seguindo os passos que eu comentei aqui com vocês, ok? Então vamos lá, eu vou dar uma pausa e vou começar os exemplos. Bom, primeiro exemplo, ritmo sinusal regular. Isso não é uma arritmia. Essa aqui é uma derivação T2, a onda P é positiva. Todos os ciclos cardíacos têm uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Em seguida, ok? Esse é um ritmo sinusal regular normal. Bom, o exemplo anterior é esse aqui de cima. Se nós compararmos o traçado do meio, a frequência cardíaca ela é maior. Aqui teríamos um ataque cardíaco. Só que ela é sinusal. Onda PQRST, PQRST, PQRST e assim sucessivamente, com a morfologia de P de QRS normais, com o intervalo PR
e QTC normais, com o paciente sem sinais clínicos de insuficiência cardíaca ou baixo débito ou parada cardiorrespiratória. E no exemplo inferior seria a bradicardia também sinusal, PQRST, 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 com morfologias de P e QRS normais, com intervalos PR e QTC normais, e pacientes, da mesma forma, sem sinais clínicos de descompensação hemodinâmica. Isso não é arritmia, isso não é preocupante. A arritmia sinusal. Aqui entra o exemplo da arritmia fisiológica que eu comentei. Nós temos a onda P, o complexo QRS, a onda T. Onda P, complexo QRS, onda T. Onda P, complexo QRS, onda T. Todos os ciclos cardíacos dentro da normalidade. O intervalo PR é regular e normal. O intervalo QTC é normal. O que tem de anormal aqui? O que tem aqui de diferente é que o intervalo entre as duas ondas R ele varia. E essa variação está relacionada com a respiração. A frequência cardíaca que vai aumentando e a partir daqui ela diminui. Sucessivamente, mais na frente, ela iria aumentar novamente e depois diminuir. É uma variação com o ciclo respiratório, aumentando a frequência cardíaca na inspiração e reduzindo na expiração. Portanto, considerando aqui um traçado de D2 com onda P positiva, ou seja, o ritmo é sinusal, com todos os parâmetros dentro da normalidade, exceto a variação dos intervalos RR, ou seja, a variação do tempo entre um ciclo cardíaco e outro, está relacionado a uma arritmia sinusal ou arritmia respiratória, que não é grave, é uma arritmia fisiológica, é uma arritmia sinusal, ela é normal, ok? Pausa sinusal. A pausa sinusal ela é semelhante à arritmia sinusal, respiratória, porém, ela não varia com o ciclo respiratório. Os intervalos RR são regulares, porém, de vez em quando, o nó sinusal demora para dar um outro estímulo. E aí, o paciente faz uma pausa e logo em seguida ele dá novamente um novo estímulo. Essa arritmia também não é grave, é benigna. Né? Considerar que a morfologia de P e QRS é normal, os intervalos PR e QTC são normais e esse paciente tem um estado clínico também compensado, sem descompensação hemodinâmica. Próximo exemplo, extrasístole atrial. Na extrasístole atrial, nós temos complexos P, ciclos cardíacos normais, PQRST, PQRST, e aqui nós vemos o que? Percebam que entre a onda T e a onda P em um ciclo normal, há um tempo de duração que se mantém no ciclo seguinte, mas que nesse terceiro ciclo, em que nós temos uma extrasístole atrial, a onda P ela vem num intervalo bem menor da onda T do que os ciclos anteriores. Ou seja, é um batimento prematuro atrial. É uma extrasístole atrial. E ela depois conduz o QRS. Né? Ela só vem um pouco antes. É uma patologia, é uma arritmia benigna. Ela vem isolada. Nesse primeiro traçado aqui, nesse traçado superior, nós vemos que a onda P da extrasístole ela é positiva assim como as outras. O que sugere que a origem dela seja próximo do nó sinusal. No traçado
do meio, nós temos uma situação semelhante, só que a onda P é negativa, ao contrário das outras. A diferença é que aqui sugere que essa estatística se origina numa região mais longe do nosso sinusal. Provavelmente, considerando aqui D2 ou AVF, provavelmente numa região baixa do átrio. E nesse terceiro traçado, a onda P, a contração atrial prematura, a estatística atrial, ela ocorre logo no momento da repolarização ventricular. Ela, nesse caso aqui, ela nem conduz o estímulo para o QRS. Você acaba tendo uma duração maior de pausa, e aí você tem uma outra onda P, que aí sim conduz o QRS. Essas arritmias são benignas, não é arritmia grave. Esses pacientes clinicamente estão bem. A morfologia de P aqui pode ser diferente, embora o intervalo PR e o intervalo QT são normais, a morfologia de QRS é normal. Marca-passo migratório, esse caso aqui muitos colegas têm dúvidas, porque, observem, aqui eu vou considerar que seja um ciclo normal em que a origem é no nó sinusal. Vamos considerar aqui D2. Onda P positiva, PR, QRS, T. Aqui no segundo ciclo nós já temos uma onda P que é positiva ainda, embora não seja tão positiva ou tenha uma amplitude um pouco menor que a do primeiro ciclo. Em seguida nós temos uma outra onda P que já não é positiva, ela tem um componente positivo, mas tem um componente negativo. Observe a morfologia de uma, da segunda e da terceira, que é diferente. E no quarto ciclo, nós temos aqui uma onda P negativa. Já no próximo ciclo, ela novamente fica positiva. Ou seja, a origem do estímulo não é só em um lugar. Ela sim origina no nosso sinusal, mas em alguns outros momentos, no ciclo seguinte, ela já se origina em outra região do átrio. Depois, numa região ainda mais diferente, outra terceira região diferente, uma quarta região diferente, e na quinta parece se originar no nosso sinusal novamente. Reparem que o intervalo PR pode variar um pouquinho, porque a origem do estímulo não é no mesmo lugar do átrio, então o tempo de despolarização pode ser diferente, né? Mas o QTC é normal, a morfologia de QRS é normal, a variação entre RR, o intervalo RR é regular, o paciente não tem taquicardia, não tem bradicardia, portanto é uma arritmia benigna, não é arritmia grave. O paciente não tem sintoma algum. Aqui começam algumas arritmias graves, algumas arritmias com risco de morte, né? A taquicardia atrial, assim como a taquicardia juncional e também a taquicardia por reentrada atrioventricular com feixe anômalo, por exemplo, a taquicardia da síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? Basicamente essas três que eu acabei de citar: taquicardia atrial, taquicardia juncional, taquicardia do Wolff-Parkinson-White. Elas entram, todas elas, no mesmo tipo de taquicardia, que são as taquicardias supraventriculares. Essas taquicardias supraventriculares, né, como o nome diz, não é ventricular, é atrial ou juncional, ou na região ali no AV. Todas essas arritmias, elas são muito parecidas. Os pacientes têm taquicardia, uma frequência cardíaca de pelo menos 200. A onda P, ela pode
estar presente, geralmente de morfologia diferente do normal, mas ela pode não estar presente, pode estar ausente, porque ela pode, por exemplo, cair dentro do complexo QRS e a gente não conseguir observar. Ela pode cair depois do complexo QRS, antes da onda T, o que é comum na síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mas nesse caso aqui, uma taquicardia atrial e que a onda P, considerando aqui D2, é uma onda P negativa, a frequência cardíaca acima de 200, com uma onda P negativa em D2, ou seja, ela não se origina no nó sinusal, o paciente está em taquicardia, e geralmente esse paciente tem algum grau de descompensação hemodinâmica, algum sinal clínico de insuficiência cardíaca, às vezes não, mas essa sim é uma situação grave, é uma situação que tem que ser tratada imediatamente, tá legal? A taquicardia atrial é quando ela se origina em algum ponto do átrio que não o nó sinusal e que o estímulo é constante, reentrante e a frequência cardíaca fica alta e esse estímulo conduz para o complexo QRS, também aumentando a frequência ventricular. O flutter atrial também é uma taquicardia supraventricular, né? É no átrio. Ela é muito raro em crianças, mas vale aqui colocar o exemplo, né? Vocês podem observar que a frequência ventricular aqui não é uma frequência aumentada, embora a frequência atrial esteja muito alta, em torno de 300 talvez, porque no flutter atrial é 250 a 300 de frequência cardíaca normalmente. E a morfologia da P, normalmente no flutter atrial, é essa morfologia serrilhada, uma morfologia regular, e geralmente os complexos, os intervalos RR são intervalos regulares, tá? A fibrilação atrial, que também é uma arritmia grave, normalmente ela é irregular, o intervalo RR geralmente é irregular, a morfologia de P não é tão regular como a gente vê no flutter atrial. É um pouco mais comum em crianças do que o flutter, mas mesmo assim não é tão comum vermos. Mas é uma situação grave, é uma arritmia grave que tem que ser tratada imediatamente. É muito comum esse paciente ter sinais de baixo débito cardíaco. A taquicardia juncional, que eu falei um pouco tempo atrás com vocês, associando junto com a taquicardia atrial e a taquicardia por reentrada atrioventricular, que é a taquicardia do Wolff-Parkinson-White, entram no mesmo bolo de taquicardia supraventricular. A taquicardia juncional, ela costuma acontecer em pós-operatório de cirurgia cardíaca e ela também é muito semelhante à taquicardia atrial. Você pode não ver onda P. A onda P geralmente cai dentro do complexo QRS. Extrasístole ventricular. A extrasístole ventricular tem essa morfologia bizarra com duração aumentada, mas aqui no caso ela é isolada. Então você tem os ciclos normais e de vez em quando aparece uma extrasístole isolada. Ela é extremamente benigna, a não ser que ela venha seguida de outras extrasístoles, ou virando uma taquicardia ventricular sustentada, como nós vamos ver agora. Portanto, aqui você tem uma sequência de extrasístoles ventriculares sustentada, uma atrás do outro. Esse paciente vai ter baixo débito cardíaco. Não tem como
ataque cardíaco ventricular, você manter um débito cardíaco adequado. A diástole desse paciente está muito ruim. Então, isso é uma situação grave, os pacientes têm sinais de baixo débito cardíaco, é um tratamento imediato. A fibrilação ventricular, nem se fala, você vê que não tem um traçado nenhum, é uma forma bizarra de traçado. Esse paciente tem que ser tratado imediatamente. É muito grave. Bom, outras formas de arritmia, os bloqueios atrioventriculares. No caso, o BAV de primeiro grau, a única coisa que nós observamos é um intervalo PR alargado, o restante está tudo dentro do normal. E esse intervalo PR alargado, acima de 0,20 segundos, ele se mantém. Essa patologia é benigna, não é uma arritmia grave. Fiquem tranquilos. O BAV de segundo grau, nós dividimos ele em dois grupos, de Mobitis 1 e o Mobitis 2. No Mobitis 1, o intervalo PR, a cada ciclo, ele se alarga, até que uma onda P não conduz para o QRS. E aí sim começa novamente uma onda P, QRST, que vai com o intervalo PR alargando, até que uma onda P não conduz o QRS. Esse BAV de Mobitis 1, que é com aumento progressivo do intervalo PR até uma não condução, ela é benigna, ela não é uma arritmia que não é grave, ela não evolui para BAV total ou BAV de terceiro grau, ok? Já o BAV de segundo grau, Mobitis 2, em que nós temos, nesse caso aqui, ó, uma onda P, duas ondas P, uma onda P que não conduz, aí tem outra onda P que conduz. Aí uma onda P que não conduz, uma outra onda P que conduz. Uma onda P que não conduz, outra onda P que conduz. Um BAV segundo grau Mobitis 2, tipo 2 para 1. Essa situação, esse paciente, essa arritmia, ela por si, ela não é grave. O BAV de segundo grau Mobitis 2, o paciente não precisa de nenhum tratamento imediato. Essa arritmia não é grave porque isso aqui não gera baixo débito, isso aqui não gera insuficiência cardíaca, esse paciente vai estar assintomático. Porém, esse paciente pode evoluir para um BAV de terceiro grau, um BAV-T. Então, essa arritmia, embora não seja uma arritmia grave, ela é potencialmente grave, ok? Já o BAV-T de terceiro grau, que é o BAV total, o que acontece? Você tem ausência da condução atrioventricular. Então você tem onda P, onda P, onda P, todas elas não conduzem. Essa onda P aqui, esse QRS, ele não está sendo conduzido pela onda P. Há uma frequência ventricular, veja, a frequência ventricular aqui ela é regular. Desculpem, a frequência aqui ela é regular, tá vendo? Há uma frequência ventricular que é diferente da frequência atrial, que também é regular. Um PPPPP regular e aqui um RR regular, porém com uma frequência atrial bem maior que a frequência ventricular. Esse bloqueio atrioventricular de terceiro grau, o paciente apresenta frequência cardíaca muito baixa, geralmente abaixo de 50, e muitas vezes com sinais de baixo débito cardíaco, de insuficiência cardíaca. Esse paciente precisa de tratamento imediato, e essa é uma arritmia grave, e ele vai precisar de um marca-passo. E, nesse caso aqui, nós temos situações
de PR curto, ou síndrome de pré-excitação, em que o exemplo clássico comum em criança é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Observe, nesse primeiro traçado, onda P, um intervalo PR aqui normal, o QRS e o T. Nessa segunda situação, que é a do Wolff-Parkinson-White, vejam que ao final da onda P aqui, ao invés de ter o intervalo PR, deixa eu voltar aqui, ao invés de você ter o intervalo PR, o QRS já começa aqui. Há essa onda inicial precoce do QRS, também chamada de onda delta. Ela geralmente é espessada, né? Então o PR ele é curto, tem a onda delta, a duração do QRS é maior. Então, em situações de repouso, o paciente com síndrome de Wolff-Parkinson-White, mesmo sem taquicardia, ele pode apresentar essa morfologia, né? Então, se esse paciente tiver com a frequência cardíaca normal, sem sinais de baixo débito, mas com esse PR curto e essa onda delta, é uma arritmia potencialmente grave, né? Se ele não tem sinais de baixo débito, se ele não tem história de síncope, ela pode ser considerada benigna. Mas se ele tem história de síncope ou algum episódio de taquicardia supraventricular associado a isso, aí passa-se a ser uma arritmia grave. E o tratamento tem que ser imediato. Bom, é isso. A aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado. E eu gostaria só de finalizar o vídeo falando mais um pouco sobre esse treinamento do eletrocardiograma que vai se iniciar na primeira semana de fevereiro. Bom, é um treinamento que vai durar cerca de 8 semanas. Nós teremos 8 módulos e cada módulo desse vai ser dividido em alguns vídeos. Ao final de cada módulo teremos exercícios de revisão e esses vídeos eles vão ter cerca de 10 minutos de duração, mas pode ser que alguns durem menos, outros durem um pouco mais, mas essa seria a média. Nós vamos fazer um grupo no Facebook somente para os participantes do treinamento, tá? Onde nós vamos discutir casos reais, ok? E ao final do treinamento, eu vou disponibilizar um e-book que vai ser produzido ao longo do treinamento de acordo com as aulas já feitas, as aulas que eu vou fazer e também dúvidas vindas dos participantes. Bom, para que esse treinamento ele seja satisfatório, eu resolvi que eu vou ter que limitar essas vagas. Eu não vou poder deixar muita gente fazer o treinamento, porque senão eu não vou conseguir dar conta. Então, na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, às 21 horas, vão começar as inscrições. Essas inscrições elas vão se encerrar na semana seguinte, também às 21 horas, na segunda-feira, dia 2. Mas pode ser até que eu encerre antes, caso já tenham sido preenchidas todas as vagas. E eu garanto a vocês sucesso ao final do treinamento. Eu garanto que ao final do treinamento vocês vão estar tranquilos para avaliar um eletrocardiograma do seu paciente. Então é isso. Um abraço forte e até segunda-feira, ok? Tchau, tchau.